Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de terça-feira, 22/12 de 2020. A alegria nos invade como o sol que visita o nosso lar, o nosso coração nas manhãs, sugerindo oportunidade, trabalho, estudo, convivência, vida, amizade, fraternidade, palavra de ordem, anseio da alma, liberdade, estudando a autonomia, que vai favorecendo a operação responsável, a reparação imprescindível e um voo na direção do infinito. O tema do nosso encontro: Deus não pune, tampouco premia. Poderíamos inverter: Deus não premia, tampouco pune. Mas a ordem é indiferente em função da ideia que vamos desenvolver a partir das informações dadas pelos Espíritos. Uma vez que o Espiritismo tem a sua teoria moral inspirada, apoiada no do Cristo. Por isso, é importante estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não como um livro com cunho religioso, mas um tratado filosófico que sugere a religiosidade como um sentimento, como uma aptidão que vai sendo desenvolvida. Amanhã de hoje, vamos trabalhar o capítulo 5, um dos maiores do Evangelho. São 31 tópicos. Interessante porque Kardec coloca a sequência dos capítulos e os títulos sugerem uma reflexão da teoria moral espírita, desde o primeiro ao último capítulo. Preces espíritas, que é a prática de todo o ensinamento, de toda a teoria proposta no livro. É o último capítulo. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observem só esse exemplo. Falando da reencarnação, da importância da renovação. Em seguida, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Apoiado na fala de Jesus, no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Capítulo 5 de Mateus, versículos 5, 6 e 10. E vai uma dica: o próximo capítulo é o Cristo Consolador. Então, primeiro, reencarnação, progresso, livre-arbítrio, causa e efeito, responsabilidade. Na sequência, as aflições, os ajustes, arrependimento e reparação. E o próximo, o consolo. O Evangelho, o Espiritismo é uma proposta consoladora. Compreenderam? Se vocês verificarem nesse mesmo raciocínio a sequência dos outros episódios, vão entender a sequência lógica. Kardec não escreveu e colocou aleatoriamente esses capítulos. Mas o que nos importa? Vamos lá. Nós vamos trabalhar no capítulo 5, o item 6º, e que vai nos auxiliar na compreensão das causas anteriores das aflições. Então, há causas atuais das aflições e anteriores. Nós vamos trabalhar com as anteriores. Texto, abre aspas, item 6º, Kardec vai nos ensinar num verdadeiro tratado da teoria moral. Se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, a causa primária é o homem,
Causa primária não está fora do homem. Já dá o tom da conversa. Então o homem é o responsável. Há outros também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. As anomalias, as doenças e etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, e são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo em que o corpo, e de estar à sua sorte, irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. O que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para se verem nesse mundo a braços com tantas misérias? E para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Eis a filosofia. Filosofia é pergunta, é indagação, é a busca para encontrar a verdade. Então, até aqui, ele começa falando sobre a fonte primária do problema que está no homem. Naturalmente, o texto está vindo na sequência, porque o primeiro, ou o da retaguarda, vai falar das causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições tem como fonte primária os homens também. Mas vamos em frente, porque há outras coisas que extrapolam o homem. É isso que ele está dizendo. Ou seja, não está no domínio da vontade sobre o ponto de vista de uma racionalidade atual. Porque a gente não pode esquecer que o Espiritismo preconiza a teoria das escolhas das provas. Então, atualmente, o homem diz assim, mas isso escapa. Isso não depende de mim. Sim. Quando não depende, é porque foi combinado antes. Você solicitou passar por uma prova. E essa prova iria sugerir uma vitória ou uma expiação. Uma luta interior conflituosa para
se ajustar no contexto. Vamos continuar. Aspas. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, há o efeito precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Bom, então, se Deus não pode punir alguém pelo bem que se fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Ficou claro? Então, o mal é que gera o sofrimento. E isso não vem de Deus. Prosseguindo. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Ponto. Então significa que há uma punição. Essa punição tem a ver com o passado ou com as escolhas atuais, consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Aqui tem uma dica nessa frase. Estabelecido o mal, a expiação tem um prazo, tem uma intensidade. Embora a sensação é que em alguns momentos seja ad eterno. Não, é passageiro. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Essa frase, ela foi retirada por Kardec de qual passagem do Evangelho? Senão a parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti, perdoa-me. Então, na verdade, o pedido do perdão tem a razão de ser, que é um movimento em busca da reparação. O infortúnio, se a princípio parece imerecido, na verdade, ele é apenas uma resposta de uma escolha, de uma ação. Então, ele é merecido. Ponto. Vamos continuar, porque o assunto é ótimo. Ele é motivante. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer a outros. Se foi duro e desumano, poderá, são uma condicionante, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi desumano, pode passar pela desumanidade. Se foi orgulhoso,
poderá, olha como Kardec escreve, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá... Poxa, quando a gente lê, a gente costuma não prestar muita atenção, né? Eu estou dando ênfase, naturalmente, com um objetivo que nós vamos chegar nele. Poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Bom, antes de continuar, quando alguém disser ele está pagando os maus tratos do filho porque na existência passada ele foi um mau filho ou um mau pai, como queira, cuidado, porque você pode estar entrando numa gaiola ilusória. Porque é apenas uma opinião, que pode ser de encarnado ou de desencarnado. Não necessariamente foi assim. Deu aí? Eu vou continuar. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição. Eu vou pedir que vocês anotem essa palavra, para ela ser motivo de estudos, depois que terminarmos. Então, repetindo, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Lembram que no universo do parágrafo anterior, Kardec fala sobre distribuição equitativa? Olha que legal. Ah, então quem distribui isso? Deus que distribui? Vamos continuar. Então, distribuição da ventura e da desventura entre bons e os maus. Então, bons e os maus são agentes da distribuição. Vou continuar. Semelhante anomalia é uma anomalia. Se é uma anomalia, é uma manifestação imperfeita. Então, distribuição do mal é uma anomalia. A distribuição do bem é uma busca da reparação de uma anomalia. Então, a distribuição, na verdade, é um movimento que procura definir um estágio de harmonia. A harmonia da lei divina. A gente tem que ir descobrindo como é importante gravitar em torno do bem, do belo e do justo. Como de vez em quando, ou muitas vezes, a gente desvia desta gravitação, só o deslocamento vai necessitar, como numa nave, de usar combustível, energia, para reposicionar na trajetória devida. Vou continuar. Então, semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. O que ele está dizendo? Que essa anomalia é ilusão. Porque a gente analisa só com um olhar da vida presente. O que Kardec está dizendo? Que aonde a gente está achando que está tudo errado, que está tudo descompensado, é porque a gente está com um olhar assim, só sob o ponto de vista que a gente alcança. Mas sob o ponto de vista
das injunções do passado, da escolha das provas, etc., não existe anomalia. Existe manifestação da lei natural, lei divina é lei natural, em que os seres se movimentam para voltar à gravitação. Vou dar um exemplo assim, observando a inspiração que me visita. Você está numa prole numerosa, uma família. Tem determinadas épocas festa, outras tristezas. Desencarna um, desencarna outro, desencarna outro. Eu falei assim, meu Deus, a minha... Você está analisando seu ponto de vista atual. Mas sobre o ponto de vista macro, você não está observando que outros estão chegando e que os que estão partindo, na verdade, porque cumpriram uma tarefa específica. E existe uma necessidade de forças serem contrabalanceadas. Eu vou usar uma expressão assim, bem na dinâmica do movimento, para a gente entender. Então, aí você fala assim, mas ele vai me faltar. Não, primeiro que ele não é seu. E segundo, ele não vai faltar. Porque ele será substituído na engrenagem. Agora, quando a gente trabalha sob o ponto de vista passional, você veste o luto. E quem desencarna, ao invés de mergulhar num novo sonho, ele também veste a roupa do luto e fica chorando as mágoas do lado de lá. Revoltado contra Deus, porque Deus está punindo. Aí aquela família que está tudo bonitinho, tudo dando certo. Aí a gente fica assim, graças a Deus. Saúde, beleza, dinheiro, festa, viagem, tudo dando certo, família harmonizada. Até que alguém casa com alguém. Aí chega um elemento e fala assim, mas ele veio para estragar tudo. Aí você acha que é uma anomalia. E, na verdade, é uma sacudidela interessante que vai acontecer, não porque Deus está punindo ou porque acabou o seu prazo de validade da alegria. É porque há uma necessidade matemática, sob o ponto de vista figurado, do equilíbrio das forças, sob o ponto de vista do progresso. Porque se ficar tudo na base do menor esforço, o grupo não cresce. O tempo está caminhando. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existência, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Olha o que Kardec está dizendo, pessoal. Para uma manhã de terça-feira, aproximando o Natal, nós só temos que comemorar. Nós temos que celebrar a vida. Ah, Carlos Alberto, mas eu enterrei o meu irmão. Como assim? Você enterrou seu irmão? Na verdade, você está enterrando os seus sonhos? Você está enterrando o seu sentimento para com ele? Porque o seu irmão não está enterrado. O que está ali é o que não serve mais para ele, o corpo. Que ainda bem que passou rápido. E nessa época de Covid nem pode ficar namorando muito o defunto. Porque senão aglomera e contagia. Aí acelera mais ainda as idas e as vindas. Então vamos com calma. Ah, Carlos Alberto, mas eu não consigo sentir essa alegria que você está querendo que eu sinta. Eu falei assim, mas quem disse que eu quero que você sinta alegria? Eu quero que você cresça, que você adquira experiência. Porque o sofrimento é inerente. Ele está relacionado ao grau de inferioridade do espírito. E a inferioridade começa pela ignorância, pelo desconhecimento. Então vamos lá. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior. Não, me desculpe. Eu deixei de falar do colar de pérolas
que é uma encarnação, que são várias reencarnações. A preexistência da alma e a pluralidade das existências é um fator extraordinário para que o consolo invada o nosso coração. Primeiro, a alma não morre, e segundo, ela volta. E a experiência que ela teve aqui se conjuga com a anterior e dá a base para a posterior. Olha que bênção. Ah, mas ele perdeu a encarnação. Quem te disse? Com qual autoridade que você vai falar isso? Há pouco tempo um companheiro desencarnou e um companheiro outro disse assim, ele suicidou. Inconscientemente ele cometeu suicídio. Quanto tempo que ele vai ficar no umbral? Eu achei muito estranho. Porque na noite da desencarnação ele já estava trabalhando no mundo espiritual. E eu constatei isso. Ele não fechou os olhos, ele já estava tentando ajudar o filho. Então não leve a coisa no pé da letra, que você morre com a letra. E com a lei do karma muito equivocadamente utilizada pelos espíritos. Ah, o Herculano Pires falou que existe o karma. O Herculano Pires foi uma sumidade. Mas sob qual o ponto de vista que ele estava falando do karma? Lei de causa e efeito? Sim. Mas o karma, sobre o ponto de vista tratado pelo populacho, ou por quase todas as religiões, porque deturparam a essência, é aquele karma que você soltou um palavrão, então alguém vai falar palavrão com você. Você queimou o dedo no bule do café, é porque ontem você pôs a mão de alguém para queimar no fogão. Lei de Talião. Não é assim que funciona. Não leve as coisas no pé da letra, porque a gente pode atrasar o processo. Nós desconhecemos as causas. A gente pode fazer uma ideia. Agora, olha a dica de Kardec. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Por fim, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Pessoal, esta frase, ela é basilar. Espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes podem ser levados a fazerem escolhas. O que Kardec está dizendo com isso? Que a teoria moral da liberdade ela está funcionando de uma forma extraordinária com o esclarecimento espírita. Porque se o espírito não descobrir, não cair em si, não há progresso. E quando ele cai em si, ele vai perceber que ele foi livre para escolher e que agora que ele está caindo em si, ele também será livre para continuar escolhendo. Inclusive, ele pode escolher, ele pode optar em perambular na imperfeição. Só que quanto mais ele o fizer, mais ele atrai para si dificuldades. Porque, sabendo que está cometendo um delito, esse delito ele passa a ser observado com outros olhos do que antes, quando cometeu e o indivíduo não sabia. Como que ele vai descobrir? Alguém pode dizer, você cometeu um delito. Por quê? Olha o que tu fez. O espírito pode ser constrangido a descobrir por si só.
ele desencarna, ele permanece no ambiente. Sabe aquela história que o ladrão sempre volta para o local do crime? Por que ele volta? Porque ali tem alguma coisa que o atrai. E nessa ambiência, ele naturalmente vai perceber as consequências do que ele fez. Então, quando ele descobre, ele está envolvido num processo expiatório, que as tribulações começam a surgir. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos oferece, no capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma afirmativa extraordinária. Quando Kardec diz assim, só um instante, ele vai falar sobre o item 8º. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Retorno sincero ao bem significa reparação. Então, Deus, Kardec está dizendo, Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento. Aí vem a pergunta, então Deus está nos observando e Ele exige que a gente atinja o nível do arrependimento? Sim. Mas sobre qual ponto de vista? Um Deus que está do lado de fora, avaliando o que você faz? Ou o Deus interno, a luz divina, que está dentro? O anseio do progresso, a necessidade de conquistar, de superar, o sonho de ser feliz. A gente não pode desvincular a palavra felicidade, que para o animal é prazer, e para o homem inteligente, caminha do prazer para a alegria, para a satisfação da alma, não do corpo. Entendam isso. Então o castigo, toda vez que a gente passar pela palavra castigo no Espiritismo, procure abrir o seu coração para ver com outros olhos, porque esse castigo, ele é de cada um. Não existe uma punição que venha de fora, sobre o ponto de vista da evolução. Ah, mas eu feri alguém, esse alguém vai me cobrar. E essa cobrança se torna um castigo. Não. Aquele que foi ferido, ele está dando uma dica que você não prestou atenção em avisos ou optou por acelerar o carro mais do que deveria. Então a vida está te sinalizando que todo o exagero, ele gera um mal. E esse mal é moral, que pode inclusive sugerir um mal para o outro. Mas o mal que o outro vai passar por ele tem a ver com o nível evolutivo dele. Então Kardec, no Evangelho, está usando uma palavra, distribuição. A justiça divina é distributiva. Significa que Deus está distribuindo o bem, que Ele está distribuindo o mal? Não. Deus é amor. O amor está em toda parte, Ele sustenta tudo. Quando a distribuição acontece, na verdade, é a manifestação de cada um em busca
da sua superação, do seu crescimento. Que viagem que nós demos, hein? Mas eu não vou encerrar sem falar uma coisa. Apoiado em Allan Kardec no livro Céu e Inferno. O item 10º, ele diz assim: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Amigos, a doutrina espírita é extraordinária. Eu vou trazer para o plano prático. O que a gente está vivendo agora na Terra? A não ser um momento tão complexo que a gente tem uma sensação que o mal não tem fim? É ou não é? Sabe quando você fica procurando a luz no fim do túnel e tem hora que você não acha nem o túnel? É exatamente a sensação da nossa inferioridade, que a gente não enxerga mais adiante. Qual é o tempo que vai durar? Kardec fala que não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição. E toda boa ação, sua recompensa segundo o seu valor. Portanto, a punição, o castigo, ele é representado na dor moral. E a recompensa, segundo o seu valor, é o sentimento interior. É a felicidade como estado de alma. Portanto, repetindo para fixar, o sofrimento ou a felicidade é inerente ao grau de perfeição de cada espírito. E Deus, vou usar uma questão do Livro dos Espíritos, muito trabalhada ultimamente por nós, é a questão 262A. Quando questionado o espírito superior, se Deus pode impor a punição. A resposta dos espíritos: Deus não apressa a expiação. Portanto, a expiação não é apressada por questões externas. A expiação é uma escolha de cada um. Mas, contudo, os Espíritos continuam dizendo. Aí eu vou fazer uma adequação ao texto do Evangelho. Mas pelas questões distributivas da vida, questões externas podem ajudar, sim, no encaminhamento dos seres. E geralmente elas dialogam muito com a dor, com esse sentimento de falência. Por isso, Jesus quer dizer: bem-aventurados os aflitos, que estão sensibilizados para os sinais que nos visitam nesse momento tão importante da nossa travessia. Que Deus nos abençoe. Gênese no lar. Sempre uma novidade. Allan Kardec desenvolve o tema nos próximos tópicos e eu convido vocês a se debruçarem não só nesse texto, mas procurar compreender o contexto das falas de Kardec. Então eu recebi um material muito sugestivo sobre prova e expiação. Aonde tem isso na doutrina? Material, assim, um esforço muito importante. O companheiro ficou horas e horas colando, depois de cópia, cola. Aí eu fui lendo, achei muito interessante. Para o pesquisador, você vai ter ali fontes, etc. Aí depois eu fechei e resolvi, de novo,
ler Kardec em 1863 falando sobre prova e expiação na Revista Espírita. Quando eu fui ler Kardec, eu respirei. Lendo só aquelas cópia-cola, eu fiquei cansado. Porque quando você vai ler o recorte de prova e expiação, prova e expiação, prova e expiação, você não vê solução. Por isso o livro Céu e Inferno foi escrito por Kardec e o livro que a gente conhece, ele falta muitos pedaços e é exatamente a parte que dá fôlego, que nos faz respirar e entender a parte consoladora. Porque não existe código penal da vida futura. A proposta é estudarmos a lei de justiça divina para entendermos os mecanismos da alma. Kardec diz, não há uma falta que fique impune. O que ele está querendo propor com isso? É que o mal, quando ele é considerado mal, é porque houve uma escolha que agrediu a própria natureza íntima, e por prazer ele foi repetido, ele se tornou um hábito, um vício, ele fixou o caractere, e naturalmente esse mal ele terá que ser ressarcido. Ressarcido em que sentido? Que você vai pagar alguma coisa para alguém? Ou o ressarcido no sentido de reposicionar o destino. E naturalmente ele vai doer, porque quando você descobre o mal, você, como ele foi um vício instaurado, você está condicionado a olhar para ele o tempo todo. Kardec escreveu sobre isso no livro Céu e Inferno. Então a sensação que ele é eterno, porque você não deixa de olhar para o mal. E naturalmente isso vai trazer a dor moral. A dor moral, porque está havendo uma descoberta do fenômeno. Com isso o Evangelho diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista abre esse painel. Arrependa porque o amor está na sua porta. A ideia é essa. Não é arrependa porque senão você vai sofrer. Não, você já está sofrendo. Você vai sofrer mais. Então você tem que trabalhar para superar a dor moral. Com isso o espírito vai escolher percorrer um novo caminho. E esse novo caminho, Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna, a vida imanente. Para isso nós precisamos de fundamento. Para que você se liberte para outros voos, nós precisamos de aquisições, nós precisamos de sustentação. Fundamento é o alicerce, afirma Emmanuel. A essência espírita da palavra de Paulo a Timóteo não nos deixa qualquer dúvida. O apóstolo solicita aos companheiros encarnados na terra entesourarem um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Recorda aos homens que os obstáculos do mundo são recursos valiosos para o reajuste do espírito. Que as provações na carne são agentes de purificação interior. Que a convivência com aqueles que nos ferem ou caluniam é oportunidade de exercitarmos humildade. E que o contato de tentações é o processo de amealharmos experiência. Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo transe da morte, se aspira a conquistar os planos superiores no rumo da imortalidade vitoriosa, precisa transpor consigo as riquezas do espírito, auridas no estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no autoaperfeiçoamento, de vez que sem esses requisitos, conquanto desencarnada,
permanecerá gravitando em torno das vicissitudes terrestres, à espera de novas encarnações. O que nós ansiamos? No caso da desencarnação, desencarnar e ficar gravitando em torno dessas mesmas ilusões que estão nos causando desconforto? Acredito que não. Então precisamos, trabalhar gravitando em torno de virtudes, reparando, reconstruindo. Com isso, concluímos com Kardec no item 10º do mesmo capítulo do Evangelho, quando ele diz: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, enquanto bem suportadas como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais energético deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua própria cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Está nas nossas mãos. Se a dor nos visita, amigos, vamos observar que elas estão nos ajudando a construir novos fundamentos, uma nova base. Nós estamos nos curando. Quando a gente pega um paciente e leva para dentro de um hospital, que é um centro espírita, para lhe aplicar-lhe um passe, nós estamos tentando promover bem-estar, sugerindo dignidade, sugerindo um acolhimento amoroso, amigo, para que o indivíduo possa recobrar a lucidez, sair dali e voltar para o seu ambiente e reparar tudo que ele precisa. Deus propõe que sejamos felizes, por isso que ele nos criou. Agora, a felicidade completa depende de nós mesmos. Se a infelicidade é inerente à imperfeição, sejamos, pois, perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Aproximou o Natal e vamos nos despedir, pois o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Cassimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier. E assim nos despedimos, desejando a todos um dia de muita paz, amor, alegria e Jesus no coração, nesse símbolo sagrado do Natal. Uma nova vida surge. Olhe para frente, se sinta fortalecido, pois Deus espera. Ele não apressa, mas Ele espera que sejamos felizes, a cada um segundo suas obras. Bem-aventurados seremos.
se as obras realmente edificarem um mundo novo, um mundo fraterno, respeitoso, caridoso, um mundo amoroso. E em meio às flores, vamos superar as dores e fortalecer cada vez mais os laços com os amores. Ave Cristo, um dia de muita alegria para todos.